Iniciei aqui a gravação. Bom dia para quem chegou depois e vamos de apostila, volume 3. Risa, eu vi, mas eu não abri ainda, tá? Eu vi que você enviou, porque eu ainda estou corrigindo umas redações daquelas atividades. Inclusive a de vocês não chegou ainda, porque eu estava corrigindo da terceira primeiro, né? Que eu vou na ordem que eu aplico. Então eu estava corrigindo a da terceira e depois eu vou corrigir. Mas chegou, tá? Em breve eu te dou um retorno. Chegou sim, tá bom? Bom, meninos, nós vamos para mais uma classe gramatical. A última classe gramatical que nós vimos foi o verbo, ok? Vamos lembrando, assim, quando fala de classe gramatical, do que eu estou falando. A gramática ela é dividida em partes, dependendo do estudo que a gente faz da língua portuguesa. A língua portuguesa pode ser estudada por diversos aspectos. É como, por exemplo, se você vai estudar o corpo humano, você estuda, né, por partes diferentes ou funções diferentes. Aí o sistema circulatório, o sistema digestivo, você estuda o corpo humano por questões diferentes, por funções diferentes dos órgãos. O que a gramática faz é pegar a língua portuguesa como um elemento vivo mesmo, que é o que a gente fala. A língua portuguesa ela é um elemento vivo, né? A língua, de modo geral, não só a portuguesa. Ela nasce, ela se desenvolve e às vezes morre, né? Como a gente tem algumas línguas que morreram. É por isso que é muito difícil precisar a quantidade de línguas que existem no mundo, porque elas estão sempre em constante evolução, tá certo? O que se configura uma língua morta? É uma língua que não sofre mais transformações. É o exemplo que a gente tem do latim, né? O latim surgiu, deu origem a outras línguas, né? As línguas latinas, português, o espanhol, o italiano e o francês. Deu origem a estas línguas, então ele se desenvolveu e o latim morreu. Aí vem a questão, morreu como? O latim ainda é língua oficial no Vaticano, ele é a língua oficial. O latim é muito usado ainda em alguns aspectos, por exemplo, o direito usa muito latim, ainda se estuda latim. Na faculdade de letras, por exemplo, você tem aula de latim. Então, como assim uma língua morta? Porque ele não se desenvolve mais. Não tem mais essa variação que, por exemplo, a gente percebe na língua portuguesa, de surge palavra, a palavra desaparece. Isso não acontece mais no latim, ele não se desenvolve mais. Isso configura uma língua morta. Mas, no nosso caso, a língua portuguesa ainda é uma língua viva, né? Ainda é uma língua que se desenvolve. Então, ela é estudada por vários aspectos. Eu posso estudar a língua portuguesa apenas na questão da pronúncia das palavras. Então, eu faço um estudo fonológico, fono, som. Eu posso estudar pelo sentido das palavras, semântica, né? Aquela parte que a gente fica assim, é sinônimos, é antônimo, é denotação, é conotação. Então, é uma análise semântica. Esta análise que a gente faz aqui é uma análise morfológica. Morfologia, é o estudo das partes. Quais as partes da língua portuguesa? As palavras. E as palavras da língua portuguesa, dependendo da função que elas exercem, elas se dividem em 10 grupos. Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. 10, dependendo da função. Vocês começaram a ver essas funções na primeira série. Então, substantivo, artigo, vocês viram lá na primeira série. E nós continuamos na segunda, vendo as classes gramaticais, alternando esse estudo morfológico, que é assim que se chama, esse estudo morfológico, com um estudo sintático. A sintaxe é a parte que trabalha a estrutura da oração. Sujeito, verbo, complemento, objeto direto, objeto indireto é um estudo sintático. Por que eu fico repetindo para vocês estes nomes, morfológico e sintático?
Porque quando vocês forem fazer algum tipo de prova, que seja uma prova de conteúdo mais gramatical, estes nomes vão aparecer. Então, por exemplo, a prova do Enem não é uma prova gramatical, é uma prova de texto. Uma prova para você interpretar texto. Pelo menos até o ano passado foi assim. Você não tinha questões gramaticais, classificação de termos, né? Era o termo usado. Já, por exemplo, a prova do IFES é uma prova mais gramatical, que a gente chama de uma prova mais tradicional. Então, se uma prova como essa, quem for fazer o IFES, tiver as particulares, os vestibulares das particulares costumam ser assim também. Aí ele vai colocar para você assim, coloca uma frase para você ler, destaca um termo e falam para você classificar aquele termo de acordo com a análise morfológica. Aí, por exemplo, digamos que a frase seja, vou pegar um exemplo aqui, texto. Eu sou o rei. Frase simples, boba. Eu sou o rei. E ele manda você classificar eu. Aí lá nas alternativas tem sujeito. Verdade. Eu é um sujeito. Aí a letra B tem objeto direto. Não, mentira. Nesta frase não é objeto direto. Aí na letra C tem pronome pessoal do caso reto. Verdade. Verdade. Eu é um pronome pessoal do caso reto. Aí você para e fala, bom, tem duas alternativas corretas. Porque a letra A está dizendo que ele é sujeito, e ele é sujeito. E a letra C está dizendo que ele é um pronome pessoal, e ele é. E agora, qual eu marco? Mas aí lá no enunciado, eles disseram para você marcar a classificação morfológica. Então só pode ser a letra C. Olha a complicação, sabe? É a resposta certa, o sujeito seria a resposta certa no lugar errado. Né? Então, quando ele falar, você tem que saber o que ele quer dizer com análise morfológica. Classe gramatical. As 10 classes gramaticais. Se fosse para classificar o sujeito, análise sintática. Se lá tivesse pedido no enunciado de acordo com a análise sintática, aí a resposta correta seria a letra A e não a letra C. Não entendendo por que, então, eu fico sempre repetindo estes nomes para vocês, para que vocês se acostumem com eles, vocês se acostumem. Então, quando a gente fala de classe gramatical, a gente fala de análise morfológica, ok? E dessas classes, a gente começa uma hoje que é o advérbio. Acompanhe aqui, já o básico do advérbio já ajuda pelo seguinte, ó. O ad, ele significa junto. Verbo. Então, básico do advérbio, ele está junto do verbo. Junto do verbo. Fazendo o quê? Indicando uma circunstância do verbo. Então, vou colocar uns exemplos aqui no chat, tá? Eu dormi. Nem coloquei estudei, hein? Eu dormi muito. O muito é advérbio. Entendeu? O muito indicou uma circunstância do dormir. Ele não modifica o sentido, ele indica uma circunstância. O aluno faltou. Ou artigo, aluno, substantivo, faltou, verbo. E tem uma informação completa. O aluno sujeito, faltou, verbo, predicado, informação completa. Mas eu posso indicar a circunstância. O aluno faltou muito. O aluno faltou hoje. O aluno
faltou semana passada. Então, eu posso ir acrescentando circunstâncias. Aí, basicamente, o advérbio vai indicar isso. A gente vai ver daqui a pouco em que mais ele se divide. Vamos devagar. E para começar, vamos começar vendo o poema do Manuel Bandeira, Vou-me embora para Passárgada. Conhecem, né? Já ouviram? Em algum momento da vida de vocês já viram esse poema, certo? Vou-me embora. Não? Oxi. Certo, errado. Então, nossa, gente, achei que já tivessem visto. Assim, não que de conteúdo de conteúdo de literatura, não, porque na literatura vocês ainda não chegaram no período. Vocês ainda não devem ter chegado. Pelo menos eu acho. Não devem ter chegado ainda. Chegado no modernismo, né? Então, em que período? Onde entra o Sabiá é do Gonçalves Dias. Romantismo, então. Isso que eu ia falar. Gonçalves Dias é do romantismo. E aí onde o canto Sabiá é do romantismo. Vocês estão vendo agora, né? Então, lá um pouco pra frente, vocês vão chegar no modernismo e verão Manuel Bandeira. Maravilhoso. Maravilhoso. E este é um dos mais conhecidos do Manuel Bandeira, um dos poemas mais conhecidos dele. Deixa eu explicar antes o conteúdo do poema, para que você aproveite melhor o entendimento do poema. E é interessante porque, assim, eu perguntei, porque ele costuma aparecer com frequência, e Passárgada passou a ser um sinônimo de lugar perfeito para se viver, entende? O Manuel Bandeira, ele era muito doente, muito doente. E ele fez esse poema, Vou-me embora para Passárgada. Primeiro, eu abri uma janelinha aqui. Olha o Volpe, gente. Vou-me ênclise no título. Que coisa mais chique, né? Vou-me. Acabamos de ver colocação pronominal, gente. Chique demais o uso dessa ênclise no título, né? Vou-me embora para Passárgada. Bom, Passárgada. Ai, Fabrício, eu não tenho a menor ideia do que é Passárgada. Mas bem, como funciona a interpretação? Vou pegando pistas. Passárgada está com letra maiúscula. E ele está indo embora para lá. Ou seja, Passárgada deve ser um lugar. Né? Ele está indo para esse lugar, porque lugares precisam estar com letra maiúscula. Passárgada é um lugar. E ele vai falando: Vou-me embora para Passárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Vou-me embora para Passárgada. Aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura, de tal modo inconsequente que Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que nunca tive. Ele só coloca os 2 versos iniciais do poema maior. Mas já dá pra gente perceber o quê? Passárgada é o lugar do tudo é possível. Passárgada é o lugar do tudo pode acontecer. Então é o lugar em que eu quero morar. É um lugar que não tem regras. É um lugar que não tem coisas fechadas. É um lugar do tudo possível. Eu quero ir para lá, porque aqui eu não sou feliz. Então vou-me embora para Passárgada. A partir deste poema do Manuel Bandeira, a Passárgada passou a ser um sinônimo disso, sabe? Sinônimo de lugar ideal para se viver, né? Tanto que tem lugares chamado Passárgadas hoje em dia, sabe? Colocar o nome do lugar de Passárgada. Tem hotel, já vi mais de um, inclusive, mais de um hotel, pousada, com o nome de Passárgada, tá? Como referência a esse texto. Mas repara que ele usa o que para diferenciar esse
lugar em que ele está vivendo, porque ele não está ainda em Passárgada, ele vai ainda. O lugar em que ele está vivendo é o aqui, né? Onde ele não é feliz. Passárgada é o lá, né? É o outro lugar, que é onde a existência é uma aventura. Então vamos seguindo. Esse aqui lá lembra um pouco, vocês falaram aí do Sabiá, lembra um pouco a estrutura do Canção do Exílio, né? O Canção do Exílio também faz essa relação do aqui e do lá, dessa oposição de lugares. Isso eles se parecem um pouco. Tudo bem. Tá bom, Gabi? Fala com ela que tudo bem. Então, eles fazem. Tem muito isso de semelhante, né? Aí vejam, gente. Aqui e lá são advérbios. Então, olha como um advérbio pode construir uma situação dentro de um texto. São advérbios de lugares. Então, lá no Canção do Exílio, tanto que... Eu estou usando o Canção do Exílio porque vocês citaram aí também. O Canção do Exílio, se alguém aí não lembrou o que é, Minha Terra tem Palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Também tem essa relação, por isso que eu falei que lembrava. Essa oposição entre o aqui e o lá, e essa relação do aqui não tá legal, o lá é que é o legal. Então, gorjear é cantar, né? As aves que aqui gorjeiam, cantam, elas não cantam como lá. Lá é muito melhor, né? E sabe que é tão marcante essa relação do advérbio, né, aqui e lá, marcando essa diferença, que Canção do Exílio é um poema que, nossa, ele tem muitas versões. Muitas versões. Tem versões que brincam com a questão do futebol, tem uma que fala Minha Terra tem Palmeiras, Corinthians e Santos também, e vai desenvolvendo falando sobre futebol brasileiro. E aí tem uma que foca nesta questão do advérbio, aqui e lá. Acho que é do João Paulo Paes, o autor. Acho que é João Paulo Paes. Ele faz o seguinte, ele escreve e ele dá o título de Canção do Exílio Simplificada. Fica assim, aqui... Vou escrever, tá no chat. Tá. Lá. Mais ou menos isso, eu não lembro exatamente as palavras. Mas o poema é curtinho nesse sentido, assim. Tanto que o título é Canção do Exílio Simplificada. Ele simplifica, só no aqui. Não tá legal. Lá. O paraíso. Então vejo como duas palavrinhas super simples, o aqui e o lá, marcam. E aí é o interessante da interpretação. Todo mundo que fala que tem dificuldade de interpretação de texto, fica atento para isso. A boa interpretação de texto é aquela em que você não deixa passar coisas que aparentemente seriam óbvias ou seriam banais. Entendeu? O aqui e o lá poderiam passar como palavrinhas banais, mas não, elas que estruturam o sentido da informação. Fiquem sempre muito atentos a isso. Pois bem, vamos discutir Passárgada. Questão 1. No poema, o eu lírico é quem fala no poema, né? A gente não pode dizer assim, é o Manuel Bandeira mesmo que está querendo chutar tudo e se mandar. Não, é o eu lírico criado pelo Manuel Bandeira. Ele opõe dois lugares. Um é visto de forma bastante positiva, outro é relacionado à frustração. Que lugares são esses? Já falei um monte aqui. O lugar de frustração é o lugar onde ele está, né? O lugar que é visto de forma positiva é Passárgada, que é para onde ele quer ir. Isso está bem claro, né? Isso está bem tranquilo, né? Todo mundo enxerga bem. Segundo,
Se não, se surgir, chama aí, tá? Grita aí se surgir algo. Segundo, se uma palavra indica localização espacial, espaço, lugar, viu? Ela o faz considerando um determinado referente. Por exemplo, em venha cá, a palavra cá revela a proximidade do enunciador em relação ao local ao que se refere. Pois bem, o que ele quer dizer com isso? Uma palavra que indica lugar, localização espacial, esta palavra só funciona se ela tem um referente. Então, perto de mim, eu estou como referente. Então, as coisas que estão aqui perto, é perto para mim, não é perto para o outro. Então, sempre que eu coloco palavras que indicam localização, lá, cá, aqui, perto, longe, eu preciso de um referente, tá? É isso que ele está dizendo. Ele não está perguntando nada, ele está só explicando isso para você por enquanto. Aí ele vem com a questão, letra A. No poema, que palavras indicam localização espacial? Falei. Aqui e lá. Vocês estão escrevendo aí na frente. Responda aí na apostila de vocês. Respondam aí. Aqui e lá. Tá aqui, ó, no verso. Aqui, ó. Segundo e terceiro verso da segunda estrofe. Aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura. Letra B. Comente o significado dessas palavras considerando o que elas indicam. O significado delas. O aqui refere-se ao lugar em que o eu lírico está. O lá refere-se ao lugar em que o eu lírico quer ir. A que o eu lírico quer ir, que é Passárgada. Muito fácil. Terceiro, nos versos Aqui eu não sou feliz e Da Nora que nunca tive, que ideia expressam as palavras não e nunca? Temos aí então outro tipo de advérbio. Lá e aqui são advérbios de lugar. São advérbios de lugar. Mas não e nunca são advérbios de negação. Então, terceiro, nos versos Aqui eu não sou feliz e Da Nora que nunca tive, que ideia expressam as palavras não e nunca? Negação. E aí você vai voltar aí suas memórias e lembrar que no último assunto que a gente estudou, colocação pronominal, uma das regras de próclise, que é o pronome antes do verbo, uma das regras de próclise eram palavras negativas atraem o pronome. Não me faça isso. Nunca lhe pedi nada. Lembra disso? Uma das regras de colocação pronominal era esta. Palavras negativas atraem, puxam o pronome. Palavras negativas são advérbios de negação. Então, já começam a ver que advérbios vão indicando circunstâncias dentro de um enunciado. Questão 4. No verso Vou-me embora para Passárgada, em lugar de uma palavra que indica localização espacial, há uma expressão com este valor. Que expressão é essa? Que expressão indica lugar? Passárgada. Passárgada. Então, Passárgada pode ser um advérbio? Sim, um advérbio de lugar. Claro até aí, pessoas? Quem tem dúvida, fala aí, fala aí, fala aí, fala aí, fala aí. É fácil, não é fácil? Nossa, vocês estudam coisas muito mais difíceis. Em outras matérias. Muito mais. Advérbios. Vocês vão ver aqui agora. Que é uma coisa que eu gosto muito de passar advérbio para o aluno, para ele usar em redação.
esse trechinho aqui já vai dar para perceber isso, sabe? Para você inserir a opinião na redação sem ficar aquela coisa muito direta de primeira pessoa. Olha só, vou ler esse trechinho aqui, mesmo que a leitura fique um pouco cansativa, mas ele é curto, tá? Acompanha aí. Página 21. Palavras que expressam a circunstância em que um fato ocorre, como lá, aqui, não e nunca, recebem o nome de advérbios. Até aí, imagino eu, está claro para todo mundo. Se não estiver, avise. Essas palavras são invariáveis. Informação importante. O que é uma palavra invariável? Ela não passa do singular para o plural. Ela não passa do masculino para o feminino. Advérbios são invariáveis. Isso é uma dica boa para quê? Quando eu tenho dúvida se uma palavra é advérbio ou não, o que eu faço? Passo a frase para o plural. O advérbio não vai para o plural. Exemplo: eu farei a prova amanhã. Plural colocando nós. Nós faremos. Poderia ser uma prova só, mas eu tenho a possibilidade de passar prova para o plural. As provas amanhã. Eu tenho a possibilidade de falar amanhãs? Não tenho. Então, repara que o amanhã eu não mudo. Não existe o amanhãs. Tá? E aí, tem até... Eu acho que eu já passei para vocês uma frase que é assim. O homem alto falava alto. Não lembro se eu já passei. O homem alto falava alto. Tem duas vezes a palavra alto. Uma, ela é adjetivo. Na outra, ele é advérbio. O que isso quer dizer? Sendo adjetivo, qual a função do adjetivo? Caracterizar. Sendo adjetivo, ela caracteriza um elemento. Sendo advérbio, ela indica um modo, uma circunstância. Se eu vou por essa classificação, eu imagino que o primeiro é adjetivo, está caracterizando o homem. Né? O homem alto, a mulher alta. Já tem uma variação. Falava alto, o modo como ele falava. Se é modo, é advérbio. Se é advérbio, é invariável. Então, essa frase, se eu passo para o plural, os homens altos falavam alto. Olha só, não vai para o plural, o segundo alto. O primeiro vai. Se eu passo para o feminino, a mulher alta, preciso concordar, é um adjetivo, falava alto. Né? Não é a mulher alta falava alta. Então, o primeiro alto é adjetivo, caracteriza. O segundo é advérbio. Então, quando você ficar em dúvida se uma palavra é advérbio ou não, essa é uma dica boa. Passa para o plural. Advérbio, não. Se for para o plural, ele está com função de uma outra palavra. Ele está com função de substantivo. Ele está... Quer ver um exemplo que ele pode estar com função de substantivo? Não é um advérbio. Não é um advérbio de negação. Eu disse não. Nós dissemos não. Singular. Então, não é advérbio de negação. Agora, se eu falo os nãos que nos dizem, vou simplificar a frase aqui. Os nãos são importantes para o nosso desenvolvimento pessoal. Os nãos, de tanto ouvir os nãos, a gente vai se desenvolvendo pessoalmente. Este nãos, ele é advérbio? Não. Ele é um substantivo. É o nome daquilo que é importante para o nosso desenvolvimento pessoal. Então, foi para o plural, já perde a função de advérbio. Foi adjetivo, não foi? Advérbio.
Ele está com função de substantivo. Os não. Claro isso? Alguém não entendeu? Tá. Então, quando ele fala aqui, invariáveis é nesse sentido. Acho que foi. Tá. Depois no exercício a gente vai confirmando, né, Fernanda? Mas é tranquilo. Ó, essas palavras são invariáveis, isto é, não apresentam flexão de gênero, masculino ou feminino, nem de número, singular e plural, que eu acabei de explicar. E podem modificar um verbo, um adjetivo, outro advérbio ou mesmo uma oração. Então, a estrutura advérbio, eu falei lá em cima, junto do verbo modificando o sentido de um verbo. E dei aquele exemplo, dormir, dormir muito. Mas advérbios podem modificar outros elementos além do verbo. Ele pode modificar também um adjetivo. Como assim um adjetivo? Ele é bonito, ele é muito bonito. Bonito é um adjetivo. Muito é um advérbio de intensidade. Ele é muito bonito. Outro advérbio, o exemplo que eu dei ali em cima. Ele falava alto. Alto é um advérbio. Ele falava muito alto. Então, perceba que ele vai modificar outros elementos que não só o verbo. Beleza? Quando uma expressão formada por duas ou mais palavras apresenta um valor equivalente a de um advérbio, ela é chamada de locução adverbial. Isso é tranquilo. Locução, vocês sempre sabem que são duas palavras com a mesma função. Então, locução verbal, duas ou mais palavras com função de verbo. Locução adjetiva, duas ou mais palavras com função de adjetivo. Locução adverbial, duas ou mais palavras com função de advérbio. Okay? Vamos a uns exemplos. Sentou-se confortavelmente no sofá enquanto esperava ser atendido. Olha o que eu falo aqui a respeito de inserir a opinião em um texto utilizando advérbio. Repare, leiam a frase novamente sem o advérbio que está em negrito. A frase sem ele fica: sentou-se no sofá enquanto esperava ser atendido. Vocês concordam que a frase ela tem sentido completo? Sentou-se no sofá enquanto esperava ser atendido. E ela é informativa. Porque ela é fato, não é inferência. Fato é o que não pode ser questionado, inferência, é minha opinião, pode ser questionada. Agora, repara, se eu falo assim, fulano sentou no sofá. Tá, o sofá, o fulano tá lá sentadinho no sofá. Fulano sentou no sofá. Aí vai falar assim, não, Fabrício, ele não tá sentado no sofá, não. Ou ele tá, ou ele não tá. Enquanto esperava ser atendido. Ele não foi atendido ainda, isso é um fato. Ele não foi atendido ainda, e enquanto espera ser atendido, ele sentou no sofá. Pronto, informação completa. Mas aí vem um advérbio, se insere no meio desta oração e fala o seguinte: sentou-se confortavelmente no sofá enquanto esperava ser atendido. Concordam que este confortavelmente, ao mesmo tempo em que indica uma circunstância que expressa o modo, ele expressa o ponto de vista de quem está falando, o ponto de vista do enunciador, porque a confortavelmente, na minha cabeça, eu não sei se ele está tão confortável assim. Então, olha como a gente pode, com algumas palavrinhas, e inserindo essas palavrinhas na nossa redação, para fazer a redação ficar mais argumentativa e menos informativa. Veremos outros exemplos disso. Depois eu vou sempre destacar isso para vocês, para que vocês usem isso como uma técnica mesmo para poder se mostrar no texto. Outro exemplo, o confortavelmente, em uma produção de texto, inserir esse advérbio é interessante para que eu me coloque no texto. Mas palavras terminadas em mente são muito informais.
Então, não seria interessante eu colocar exatamente essa palavra. Então, eu posso substituir confortavelmente por de maneira confortável, de modo confortável, entendeu? Eu posso mudar para não ter a terminação mente. Sentou-se à vontade no sofá enquanto esperava ser atendido. Está atrasado, mas virá sim. Repara, eu nem tenho uma necessidade desse sim. Está atrasado, mas virá. Poderia parar ali. Poderia parar, mas virá sim. Está atrasado, mas virá com certeza. Gente, é por conta dessa possibilidade de colocar a palavra ou não que o advérbio é tido como uma classe gramatical acessório. A gente tem os termos essenciais. Se tirar não faz diferença porque é um acessório, Fernanda. Exatamente. Porque, ó, a gente sabe, uma oração não existe sem verbo. Se eu tirar um outro termo ali, vai fazer diferença. O acessório, pensa na gente. O que é essencial? A roupa. Você não pode sair na rua sem roupa, você vai ser preso por atentado ao pudor. Você não pode. O que é acessório pra gente? O brinco, o cordão, a pulseira, o anel. Por mais assim, mulher, a gente sabe assim, tô sem brinco, me sinto nua. Tem isso, mas não é a verdade. Você pode sair, você não vai ser presa. Então, o acessório é aquilo que complementa, mas não é fundamental. O advérbio é tido assim, ele é tido como um acessório, entendeu? Ele vai indicar uma circunstância, mas ele não é fundamental para o entendimento geral ali. Ok? Tranquilo até aí, não tá? Não é tranquilinho de estudar? Marquem aí na apostila de vocês. Marquem próxima aula. Por enquanto, mas não vai mudar muito disso não, viu, Risa? Não é só por enquanto, não. É basicamente isso, advérbio. Sabe o que muda? A gente perceber as funções diferentes. Então, advérbio de modo, de lugar, de tempo. Mas isso a própria palavra vai indicar pra gente. Hoje é tempo, aqui é lugar. Então não tem grandes coisas além disso não, viu? Então, fiquem tranquilos. Meninos, vamos encerrando aqui, antes que caia tudo. Marquem aí na apostila de vocês, por favor. Paramos na página 21. Continuamos na próxima terça-feira. Mas sexta-feira temos aula de redação e sexta-feira à tarde, Clube do Livro. Muito obrigada pela presença, pela paciência, pela participação. Até a próxima. Beijinhos, bom resto de semana. Até mais. Tchau, tchau.